Bem-vindos, bem-vindas a este nono episódio de Ninguém Vive Sem um Aconchego. Então, por votação, ganhou o tema esta semana de paz e equanimidade. E é sobre isso então hoje que vamos refletir um pouco. Então, vou começar com um poema de Sofia Melo Breiner, que é, já que o Instagram me bloqueia com as músicas, então espero que ele não me bloqueie aqui com os direitos de autor, aqui com a poesia. Então, diz-nos Sofia de Melo Breiner: a paz sem vencedor e sem vencidos. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedores e sem vencidos. Que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Erguei o nosso ser à transparência para podermos ler melhor a vida, para entendermos o vosso mandamento, para que venha a nós o vosso reino. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. Dai-nos a paz que nasce da verdade. Dai-nos a paz que nasce da justiça. Dai-nos a paz chamada liberdade. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Então, paz, este termozinho de paz, o que é que isto, o que é que este conceito, não é? De onde é que ele vem, o que é que ele significa? Nós falamos muito em paz, não é? Paz, que a paz esteja contigo, a paz está no meio de nós. Então, do latim que vem pax, ou pacem, ou passis, quer dizer ausência de guerra. Alô, Joaquim! Alô! Bem-vindos, bem-vindas! Então, a ausência de guerra é a principal ideia que nos fica, pelo menos da antiguidade, não é? Que paz é a ausência de guerra. Parece que temos que atualizar aqui este conceito. Andamos a tentar, não é? Andamos a tentar atualizar este conceito. É como o conceito de doença. Até há uns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde chamava de saúde a ausência de doença, não é? E neste momento nós, claro, também devemos reformular, porque a paz não é só a ausência de guerra, não é? Talvez a guerra seja a ausência de paz, isso talvez. Então, o que é paz? Sinónimos, ou o que é que, quando vamos procurar um significado pelas internets, o que é que apanhamos como paz? Quietação de ânimo, sossego, tranquilidade, ausência de guerra, claro, boa harmonia, concórdia. E eu gosto principalmente deste conceitozito da boa harmonia, mas já lá vamos. Então, nas Nações Unidas, paz é sinónimo de sociedades resilientes e estáveis, onde todos podem prosperar e desfrutar das suas próprias liberdades fundamentais, em vez de terem de lutar pelas suas necessidades básicas, não é? Mais uma vez nós continuamos aqui com as Nações Unidas. Eu até estava há o Dia Mundial da Paz, que eu acho que está a chegar agora em julho, se eu não me engano. Mas nós temos muito aprendemos-nos nas sociedades desenvolvidas e nas subdesenvolvidas também, naquilo que chamamos de terceiro mundo. Não percebo muito bem porque é que nós achamos que é um mundo primeiro, um mundo segundo e um mundo terceiro, não é? Ou fomos nós que o criamos. Mas aquilo que nós normalmente associamos a paz é quase como se fosse um conceito de sobrevivência, não é? Não andamos aqui todos nas necessidades básicas, não andamos aqui todos à guerra, não é? Mas só estamos a utilizar o conceito de paz em oposto a outros conceitos, não é? Parece que ainda não temos assim nada formulado mesmo o que é a paz. Então, gostaria de começar pela esta simbologia que nós também atribuímos à paz. Nós temos dois simbolozinhos que utilizamos bastante. A paz
com a cor branca. Claro, também temos esta coisa da cor branca, da bandeira branca, não é? Quer dizer que me rendo, lá está, na guerra, a bandeira branca seria a ausência da guerra porque um desistiu, não é? Nós temos dois símbolos muito importantes, que é a pomba branca e aquilo que se chama hoje em dia, não é, adulteradamente, o símbolo da paz. Então, a pomba branca, ela é uma mensageira da paz na Bíblia. Em dois episódios. O primeiro episódio, porque ainda tem a ver com o Antigo Testamento, não é? É narrado no capítulo 8 da Gênesis, em que quando Noé esperava na arca, não é? O fim, o fim como é que se diz, do dilúvio, ele enviou um animal mensageiro para perceber se as águas já tinham ou não baixado. E o que é que aconteceu? Na primeira vez, a pomba voltou sem conseguir pousar. Isso implicava que ainda não havia terra, não é? Estava tudo ainda tudo submerso em água. E Noé primeiro enviou um corvo, mas o corvo andou de um lado para o outro e não conseguiu fazer nada. Então temos esta coisa também do pombo, não é? E da nossa pomba mensageira. Então, só depois, na segunda viagem, que Noé enviou a pomba, é que 7 dias depois, estes números mágicos, né? 7 dias depois, a pomba voltou ao barco de Noé com o ramo de uma oliveira no bico, não é? Que também temos esta simbologia da oliveira. Este ramo de oliveira também significa que a pomba branca, acima de tudo, assume aqui a união entre Deus e os homens, não é? Porque tínhamos esta ideia do Deus que castiga, não é? Porque Deus é a manifestação, ou manifesta-se na natureza, então se a natureza nos castiga, não nos dá boas colheitas, nos coloca dilúvios, etc. Então os deuses estão zangados, não é? O Deus está zangado. Então aqui é este símbolo da pomba branca com o ramo de oliveira, é o símbolo também da união, da concórdia, vai entre os homens, os humanos, né? Hoje em dia também temos esta obrigação de dizer humanos, dos humanos e Deus. Além de que o ramo da oliveira também simboliza outras questões como a garantia de alimento, a garantia de remédios e da bênção divina, daquilo que nós chamamos de sorte, não é? Ter sorte ou ter azar. E pronto, também no batizado de Jesus, a pomba branca veio anunciar, não é, que tinha chegado o Salvador prometido. Depois temos o símbolo da paz. Todos nós conhecemos o símbolo da paz, não é? Que é um círculozinho que parece que tem um tracinho no meio que depois se divide assim em dois. Então, originalmente, isto não era, entre aspas, o símbolo da paz. Ele foi criado pelo artista plástico britânico Gerald Oldham, em 1958, mesmo antes ali dos anos 60, e serviu de símbolo contra a guerra nuclear. Então, aquilo que nós hoje em dia chamamos de símbolo da paz era um símbolo de campanha para o desarmamento nuclear. Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, nós passámos uma fase assim muito apertadinha, não é? Com toda a ameaça da guerra nuclear depois de uma grande guerra que devastou principalmente a Europa, não é? E foi bonito, de qualquer das maneiras, foi bonito todo o contramovimento, principalmente através da música, das artes, não é? Todo o contramovimento que aconteceu e que de alguma maneira, não é? Nos fez esquecer ali, no coletivo, as atrocidades que se cometeram na Segunda Guerra Mundial, que todos nós, de certo, esperamos que não se voltem a repetir. Então, o símbolo da paz tornou-se este ícone, não é? Da paz, da calma, ok? Mas apesar disso, o significado original do símbolo da paz é de desespero e de medo de que uma guerra nuclear, não é, fosse rebentar outra vez e fosse destruir o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Temos também atribuído, entre aspas, ao símbolo da paz o V. Às vezes não é? Todos nós temos aquela coisa de paz, peace and love, e fazemos às vezes também muito este gesto, não é? Mas este é o V de vitória, que tem a ver com a vitória da paz depois da Segunda Guerra Mundial.
Então, de alguma maneira, poderíamos nós conhecer a paz se não fizéssemos guerra? Quando estava a tentar fazer aqui o encadeamento e a refletir um bocadinho sobre isso, veio muito esta questão. Será que a paz só existe em oposto da guerra? Será que a nossa natureza era de guerrear? E de alguma maneira, não é? Fomos sentindo os dissabores da guerra e ou começamos a tomar mais consciência, porque ela não foi criada, não é? Começamos a tomar mais consciência da paz. Porque de veras o mundo é agreste, não é? O mundo é hostil, a natureza é agreste por si só. Nós temos de, entre aspas, dar porrada nas árvores, às vezes para elas crescerem mais fortes, não é? Esta escola que é o planeta Terra é duro, não é? É duro, parece que realmente nós estamos constantemente a ter de provocar uma guerra, não é? Que seja uma guerra, às vezes não seja uma guerra mundial, nem uma guerra civil, nem nada, não é? Mas às vezes parece que temos que fazer isso com as nossas famílias, nos nossos relacionamentos amorosos, até com os filhos, não é? Parece que de alguma maneira, não é? Há este guerrear, do provocar, de lutar em qualquer coisa, não é? Para nós também podermos apreciar, valorizar depois a paz de espírito, não é? Como falamos. Porque nós temos esta questão, quase que não podemos falar, não é? Há um livro que é Guerra e Paz, não é? Parece que não podemos falar da paz sem a guerra e não podemos falar da guerra sem a paz. Então, estamos a lidar com um material muito dualista, não é? Muito humano. A paz entre países, a paz no mundo, a paz na família, a paz entre irmãos. Nós todos conhecemos a história de Caim e Abel, não é? Que dividiu completamente o mundo ao meio, não é? E supostamente também religiosamente, não é? Dizem, há quem diga, não é? Que Caim e Abel fundaram. Ou daí vem a linhagem toda, não é? Depois, ou de Abraão, às vezes, portanto, será? Só questões. Porque depois temos esta questão da paz dentro de nós, não é? Volto a repetir aquela frasezita que nós, pelo menos, todos nós aqui neste país, pelo menos em Portugal, nascemos assim de uma cultura cristã, catolicismo, não é? Então ouvimos muito na missa aquela frase de a paz está no meio de nós, não é? Corações ao alto. Se nós pudéssemos descrever essa paz que está no meio de nós, como é que a descreveríamos? Será que íamos também a este significado bem arcaico, não é? Bem primitivo de paz como ausência de guerra? Como é que vocês resumiriam em 3 palavras para explicar o que é a paz? O que sentem quando se sentem em paz? Então, depois temos, porque o tema de hoje é paz e equanimidade, então vamos passar aqui para a equanimidade para podermos, se calhar, refletir assim ou num espectro maior sobre o que é a paz que está fora e o que é a paz que está dentro e o que é a paz que está no meio, entre o dentro e o fora, entre mim e o outro, não é? Então, o budismo diz-nos que olhamos os outros seres, não é? Os seres humanos, os seres vivos, vamos pôr a coisa assim. Então, no budismo dizem que nós olhamos os outros seres vivos ou devemos olhar os outros seres vivos com compaixão e amor. Só que o budismo também nos diz que esses são os bodhisattvas. Os bodhisattvas são um conceito em que alguns de nós já viemos cá, entre aspas, por opção, já não foi empurrados porque tínhamos que aprender realmente as nossas lições. Então, o Bodhisattva é aquele que decidiu, optou por livre vontade voltar a encarnar no planeta Terra, num corpo humano, numa vivência humana, para ajudar, entre aspas,
os outros, there are no others, né? Mas o outro ou a humanidade a ascender, a evoluir. Então diz que um Bodhisattva é aquele que virá cá encarnar até todos os outros seres poderem se tornar Bodhisattvas. Bodhisattva que estão já entregues, entre aspas, ao amor, à vivência do amor e da compaixão. Então, mas aquilo que o budismo nos diz é que quando nós já praticamos, já vivenciamos na prática a compaixão e o amor, daí vem uma alegria imensa. E dessa alegria imensa, consequentemente, vem a equanimidade. A equanimidade. Agora com este boom do mindfulness que houve, também ouviu-se muito falar desta equanimidade. Vem muito aqui desta base do budismo. Já lá vamos, há uma frasezita do Buda. Então, ou seja, a nossa disposição de manter a prática da compaixão e do amor, ok, por todos os seres de maneira a que não seja flutuante. Hoje estou bem disposto, sinto compaixão e amor. Amanhã estou mal disposta, já me correu mal o dia, já não sinto compaixão e amor pelo mundo nem pelos outros seres vivos, não é? Então isto não é propriamente equanimidade. A equanimidade é um conceito que às vezes é traduzido, e me parece também justo, como serenidade mental, ok? Mas se a equanimidade fosse serenidade mental, não precisaríamos de outra palavra para, não é, para explicar o termo. Chegaria serenidade, não é? Ou serenidade mental. Ainda assim nós criámos este conceito de equanimity, equanimidade. Então, equanimidade é definida pelo budismo como, ou pela filosofia budista, como uma forma positiva de relação com os seres por meio de compaixão e amor. Equanimidade é muitas vezes também confundida e há muitos artigos, há muitos pensadores e pensantes que já escreveram sobre, ok? Se não estaríamos a traduzir mal, entre aspas, este termo de equanimidade, e em vez de serenidade mental, não poderia ser indiferença. Okay? Durante muito tempo, e ainda hoje em dia, não é, se pensa que desapego é indiferença. E desapego não quer dizer que eu não sinta, que eu não queira saber. Desapego apenas implica que quando eu tiver que sentir, eu vou sentir, mas não vou ficar presa às minhas emoções, que é diferente. Então, se alguém morre que eu amo, eu não vou ser indiferente. Mas eu não vou passar o resto da minha vida, entre aspas, não é? A boicotar tudo porque fiquei ali presa naquela tristeza. Aliás, até falando da morte, mas podemos falar de outras questões, não é? Então é sempre isso, final de uma relação, um acidente. Então eu ia falar de coisas negativas, mas podem ser coisas positivas. Nós também ficamos muito agarrados muitas vezes e confundimos também com as nossas alegrias. E depois sofremos porque essa alegria ou essa felicidade não se vai voltar a repetir. Principalmente quando ela depende de outra coisa, não é? Quando depende de um festival, é bom ir a festivais, aproveitem que agora estamos mesmo na altura, não é, de sair à rua, que é verão. Mas ainda assim, se eu passar o resto do inverno a sofrer, porque já não há ar livre e sol e eu não posso ir aos festivais, então nós devemos nos questionar, não pela felicidade ou pelo prazer que o festival nos provoca, não é? Mas se... o que é que eu quero ir buscar, não é, esse prazer? Se achar que esse prazer tem que me ser dado de forma constante e eterna, não é? Eternamente eu vou ter uma situação e ela vai me dar uma felicidade, não é? Não há nada, não há substância, não há pessoa, não há comida, não há atividade, não há nada na vida que nos possa de fora fornecer, não é, essa plenitude e essa serenidade.
A equanimidade é o sétimo fator de iluminação também no budismo, ok? Existe até o Buda da compaixão, que é Shenrezig, não sei dizer o nome, mas pronto, o Buda da compaixão, ele tem até 4 braços e nas 4 mãos, não é? Aos 4 braços, as 4 mãos deste Buda da compaixão representam o amor, a compaixão, a alegria e a equanimidade. Então, é claro que vou pegar aqui um bocadinho mais a fundo, porque também é a área que tenho interesse assim há muitos anos, que é o que é a equanimidade no yoga. Nos Sutras de Patanjali, apesar de não ter sido ele a criar, ele lá está, foi buscar este conceito, a Buda, apesar de não ter sido ele a criar, entre aspas, a explicação ou a desenvolver depois o conceito, aliás, a criar o conceito, mas depois ele foi desenvolvê-lo, antes assim. Então, nos Sutras do Patanjali diz-nos: o psiquismo purifica-se ao cultivar atitudes de amizade, compaixão, alegria e equanimidade. Diante da felicidade, do sofrimento, da virtude e da equivocação, respectivamente. Vou ler isto um bocadinho mais rápido, porque esta frase assim merece assim ser dissecada. O psiquismo, lembrem-se que a mente cria tudo, não é? Cria toda a realidade. Então, o psiquismo, podemos pôr a mente, não é? Mas aqui o psiquismo ainda é assim um conceito um bocadinho diferente. Então, a nossa cabecinha, se ficar pura, não é? Se pararmos aqui de encher isto de lixo, que é mesmo assim, não é? O psiquismo, ou a mente, vai se limpar, vai se purificar ao cultivar atitudes que são de amizade, de compaixão, de alegria e de equanimidade. Seja perante a felicidade, seja perante o sofrimento, seja perante a virtude ou o virtuoso, seja perante a equivocação ou o equivocado. Então, isto são, entre aspas, as 4 casas do ser, até para o budismo, não é? Que se chamam Brahma Viharas. Então, amizade, compaixão, karuna, alegria empática e equanimidade. Destas atitudes, a amizade deve dirigir-se àqueles que são felizes, a compaixão àqueles que estiverem angustiados, a alegria aos que estão a realizar ações corretas e o espírito da equanimidade em relação àqueles que estiverem presos na equivocação. Este tipo de pensamento dá nascimento a virtudes elevadas e ao psiquismo elevado. O psiquismo, quando é purificado ou quando está purificado, unidirecionado, atinge a estabilidade. Todo o propósito da prática das técnicas de yoga é criar a estabilidade. Parar com a constante flutuação dos pensamentos, da nossa mente. A maior parte das vezes nós sofremos, vou dizer 100% das vezes, né? Nós sofremos por causa de estarmos sempre equivocados, não é? Quantos de nós é que achamos uma coisa, depois vemos que afinal não era bem assim, depois passamos a tarde inteira, o mês inteiro a sofrer com isso, 10 anos a sofrer com isso, né? Depois, para perceber qualquer coisa, não é? Então o conhecimento também tem esta questão, não é? A procura, a exploração do conhecimento é também para acabar com esta equivocação, não é? Nós estamos muitas vezes equivocados. A nossa mente facilmente vai sentir-se rejeitada. Ou nós achamos que estamos a ser rejeitados. Achamos que somos inferiores por qualquer coisa. Achamos que não devemos fazer isto porque, sei lá, quanto nós colocamos pequenas facas em nós próprios, depois queixamos-nos que fica difícil de caminhar ou fica difícil, não é, estar alegre, estar disponível, entre aspas, para a vida, não é? Que somos nós. Então, o que é que
aqui, não é? E isto até é também é um sutra, não é? Um sutra de Patanjali, e aqui é explicado também por Sri Vyasa, em que ele nos diz que então, atitude de amizade perante os que estão felizes. Porque as pessoas que estão felizes, não é? Irradiam luz, não é? Se vocês entrarem numa sala e tiver lá alguém feliz, de certo é que nós sentimos, não é? Quando essa felicidade é de coração, não é? Quando a felicidade é genuína, é espontânea, não é? Nós somos impregnados pela felicidade dessa pessoa. Então é amizade, rodeia-te de pessoas que são genuinamente felizes, genuinamente puras, não é? Ou nessa felicidade pura. Atitude de compaixão perante aqueles que sofrem, não é? Para não gerar desprezo. Não é? Muitas vezes nós estamos a desprezar o sofrimento dos outros porque nós não percebemos porque é que ele está chateado, ou porque é que ele está a sofrer assim, ou porque é que ele não faz não sei o que para sair dali, não é? Caminha, walk a mile on my shoes, não é? Tipo, caminha uma milha, caminha 1 quilómetro nos meus sapatos, não é? Para falar sobre o meu percurso. É esta questão sempre de nós pararmos de desprezar a importância da experiência dos outros, achando que só a nossa experiência é válida, só a nossa experiência é nobre, não é? Atitude de alegria perante aqueles que fazem o que é certo. Reconhecer, não é? Que esta atitude de alegria é reconhecer, além de tudo, não é? Esta exploração, este esforço sem força, não é? Este esforço também de conhecermos. Nós precisamos ser atores presentes, nós precisamos realmente ser atores ativos no nosso conhecimento. E aquilo que nos diz é que quando nós de alguma maneira, não é, tentamos conhecermos a nós, não é, tudo sempre sobre nós, quando nós tentamos realmente entrar no caminho do conhecimento, não tomar as coisas pela aparência, isso vai nos encher, entre aspas, de alegria. Não é a alegria de prazer, é a alegria de santocha, de contentamento. Porque é aquela coisa que nós dizemos, estamos na almofadazeta, não é? E dormimos descansados. É importante, é mesmo importante, não é? Que possamos estar a não ter a nossa consciência tranquila. Se não temos a consciência tranquila, de certeza que não há equanimidade. E uma atitude de equanimidade perante aqueles que fazem o errado. Uma atitude de equanimidade perante aqueles que fazem o errado. E agora pergunto, quantos de nós é que fazem isto? Quantos de nós é que fazem isto? A nossa tendência sempre é, quando vemos alguém a fazer errado, é de ir lá corrigir. É condenar, é julgar, não se faz assim, não é? Então permanecer nesta serenidade mental, sem desprezo pelo outro, pela atitude do outro, sem desprezo pela escolha do outro. Já lá vamos. Então, nós temos este termo que é traduzido como equanimidade, que muitas vezes é confundido com indiferença. Mas equanimidade pretende, acima de tudo, cultivar o nosso equilíbrio interior. Acima de tudo, a equanimidade tem a ver com esta harmonia interna. Vocês pensem sempre numa orquestra, não é? O quanto é saudável, entre aspas, a gente ouvir uma orquestra que esteja em harmonia e passa a ser música, e passa a haver catarse, e passa a haver tanta coisa, não é? Às vezes, quando ouvimos assim um trecho de música, harmoniosamente, mesmo quando é experimental. Se não, se cada um toca para o seu lado, vai acontecer ruído. A mesma coisa com o nosso corpo, que também é uma orquestra, não é?
entre o sistema endócrino, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema respiratório, já disse, não sei, o sistema nervoso, não é? Então há aqui também uma orquestra, uma harmonia. No momento em que um desafina, não é o risco de um sistema ou um órgão no nosso corpo desafina, tudo o que está à volta começa a ser atingido também. A mesma coisa no universo. Há uma harmonia incrível, cósmica, não é? Que foi criada, who knows by whom, mas há uma harmonia mesmo incrível no cosmos, não é? Que permite que o planeta, por exemplo, esteja a ser atraído em direção ao Sol. E não é porque já deram conta que os planetas andam ali todos, entre aspas, presos ou suspensos no ar, não é? Como é que isso acontece? Todo o mecanismo é muito interessante, não é? Ou como é que se diz também, como diziam os antigos, o nariz não nasceu ao pé do rabiosco lá atrás, não, o nariz nasceu, ou foi criado no nosso corpo, mesmo junto à boca, porque é importante nós cheirarmos a comida antes de a colocar na boca, hein? Já pensaram nisso? No quanto até o nosso corpo está perfeitamente, não é, criado para a existência humana, não é, para a existência neste planeta, para todas as funções que realmente temos que desempenhar, as naturais, não as artificiais. Então, equanimidade como cultivar este equilíbrio interior. E aqui trago-vos uma frase de Bhagavad Gita. Hoje é super lua, é isso, Ramiro? É isso, aproveitem para ir ver a lua ou para apanhar assim banhos de sol. Então, trago-vos uma frase de que Bhagavad Gita é assim um grande conto épico. Muitas das histórias do cinema que hoje somos fãs, como O Senhor dos Anéis, etc., não é? É inspirado neste conto épico da Bhagavad Gita. Então, ela é um capítulo, ou este é um episódio, nunca sei, Mahabharata. Então, há um grande conto épico, aliás, não é? Mahabharata é Índia, não é? Também conhecido como há uma palavra também para Índia. Então, Bhagavad Gita é um dos episódios em que Arjuna vai lutar contra tudo e todos e vai receber, ou Krishna está do lado dele, não é? Krishna, que é aquele Deus, entre aspas, que todos nós associamos, anda a tocar flauta, é assim muito traquino e novo e guardador de ovelhas ou de animais e é assim azul, não é? Krishna sempre a tocar flauta. Então Krishna no Bhagavad Gita vai falar, entre aspas, vai dar os conselhos a Arjuna, está na conversa, é muito, muito interessante. Aproveitem para dar uma espreita dela também. Então, o que Krishna vai dizer a Arjuna é que este equilíbrio interior, cabe a nós encontrar, não é? Cabe a nós encontrar, é o caminho do meio, não é? Cabe a nós encontrar a felicidade e a infelicidade. Ou, aliás, ser sereno, quer na felicidade, quer na infelicidade. Então diz Krishna a Arjuna, aquele que em presença de lucidez, atividade ou confusão não sente aversão ou atração, aquele que em presença de lucidez, atividade ou confusão não sente aversão por elas, nem as deseja na sua ausência, aquele que permanecendo equiname não age impulsionado pelos gunas, que são as 3 qualidades da natureza, Sattvas, Tamas e Rajas, 3 qualidades da natureza, ok? Rajas é aquilo que nos faz ir para a guerra, e nós precisamos às vezes, não é? De entrar, é uma energia de ação, vamos pô-la assim, de movimento, de fazer, de ação. Tamas é a energia da inércia e Sattva tem como característica a bondade ou a pureza. É aquilo que nós chamamos de paz, ou entre aspas, pacificado. Então, aquele que em presença de lucidez, atividade ou confusão não sente aversão por elas, nem as deseja na sua ausência, aquele que permanecendo equiname não age impulsionado pelos gunas e se mantém tranquilo e neutro perante elas, dizendo isto,
é aquele que encontra, entre aspas, equanimidade. Aquele que, inalterável no prazer e na dor, vive em consciência do ser, contemplando com a mesma equanimidade o barro, a pedra e o ouro, mostrando-se o mesmo no prazer e no desprazer, no elogio e no impropério, firme, neutro, na glória e na ignomínia, assim como em face do amigo e de inimigo, alheio à identificação com os resultados de todo o tipo de ação, esse homem superou os gunas, não é? Está para além deste, entre aspas, desta inconstância, não é, que nós todos estamos a ter, não é? Vem qualquer coisa, lembrem-se, vem qualquer coisa porreira de manhã e eu fico bem disposto. Já me dizem qualquer coisa desagradável à tarde e eu já estou mal disposta, não é? Fico com raiva e fico irritada, etc. Depois chego a casa e dá uma preguiça e fico no sofá, não me apetece fazer nada, não é? Então muitas vezes nós andamos, entre aspas, aqui entre esta inércia, não é? E esta atividade demasiado cortante, não é? Na relação comigo e com os outros. Então o que é que Krishna nos diz? Aquele que permanece não é indiferente, não é aquele que permanece indiferente, mas aquele que permanece inalterado, não é? Em que a paz interna dele não depende de algo exterior, não é? Esse está para além dos gunas. Esse está para além, entre aspas, das qualidades da natureza. Não é alguém que é arrastado, entre aspas, pelos sabores e dissabores do dia a dia. Então vou ler mais um poema, este de Casimiro de Brito, que tem assim uma antologia que se chama Jardins de Guerra. Jardins de Guerra também é um termo interessante. Então diz-nos este poema: peço a paz e o silêncio, a paz dos frutos e a música das suas sementes abertas ao vento. Peço a paz e os meus pulsos traçam na chuva um rosto de pão. Peço a paz silenciosamente, a paz na madrugada em cada ovo aberto, aos passos leves da morte. A paz peço, apenas a paz. O repouso da luta no barro das mãos, uma língua sensível ao sabor do vinho. A paz clara, a paz cotidiana, dos atos que nos cobrem de lama e sol. Peço a paz e o silêncio. Outra questão. Será que não fazemos a guerra porque falamos demais? Será que não fazemos a guerra porque também às vezes entramos assim numa obsessão incrível de que o outro nos entenda, quando nós próprios não nos entendemos? Será que muitas vezes não guerreamos porque tentamos encontrar no outro validade para quem nós somos, para o que sentimos? Samatvan Yoga Usyate. É uma língua antiga. Então, yoga é equanimidade. Yoga é equanimidade. Yoga quer dizer união, junção. Era a carroça dos bois, né? Que junta ali os bois com a carroça. Então, juntos conseguem puxar, não é? Tipo, levar o que está na carroça a algum lado, não é? Então, acima de tudo aqui, yoga é equanimidade, traz-nos sempre esta questão da ligação entre corpo e mente, entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, não é? Quanto mais há consistência entre aquilo que eu digo e penso, entre aquilo que eu faço, mais eu vou confiar em mim, mais os outros vão confiar em mim, de certeza, não é? Porque se eu passo a vida a dizer uma coisa, eu faço outra, ninguém vai me levar a sério, não é? Então,
O que é que liga o corpo e a mente? O que é que está sempre presente a ligar o corpo e a mente? A respiração. The breath of life, não é? A respiração, que é vida. Corpo e mente. Respiração. Então, esta união que acontece do corpo e da mente através da respiração vai provocar a capacidade de ver desafios, questões, problemas como oportunidades para a transformação e para o grande despertar, que chamamos um despertar da alma, não é? Não como emergências estressantes, ok? Então, todos os desafios, todas as questões, todos os conflitos que nos aparecem na vida, nós temos duas opções: como agir ou reagir. Se nós agimos, nós podemos, ou temos, entre aspas, que estar apetrechados com esta serenidade mental, por assim dizer. Para ver de fora, para poder observar primeiro, puxa, para ser consciência. E daí nós podemos agir. Se nos emaranhamos, não é? Nas emoções, nos pensamentos, naquilo que nós estamos a pensar, que aquilo nos provocou, que etc, etc, nós vamos reagir completamente descentrados do nosso coração. Aliás, o que é que Jesus até diz, não é? Tipo, quando lhe batem, ele dá outra face. Há questões muito interessantes na religião. É claro que a religião acabou por ser assim um encolher da vida espiritual para poder também controlar massas. A certa altura até posso pensar que isso fez algum sentido, não é? Mas ainda assim nós temos que nos libertar. Mas estas pequenas frases, não é? São muito interessantes. Então, equanimidade como a capacidade de ver os desafios, as questões, os problemas como oportunidades para a transformação e para o despertar. Não como emergências estressantes que precisam de ser resolvidas, não como esta mania que nós temos de querer mudar o mundo e querer mudar o outro, as pessoas. Elas têm que fazer isto que eu quero, porque esta é a melhor das, etc. Isto é a decisão certa para mim. Mais uma vez, nós tentamos que os outros façam aquilo que nós achamos que é o correto, porque isso vai nos validar, vai validar a nossa escolha. Mas a humanidade também avançou, foi com pessoas, né, que conseguiram realmente manter esta equanimidade nos seus propósitos, não é? Nos seus propósitos mais profundos e mais divinos, não é? Não se deixaram, entre aspas, afetar. Que é bem diferente de indiferença e equanimidade. Vou voltar a frisar e vou voltar ainda a frisar mais e mais. Então é parar de ver as coisas ou as pessoas como a precisar de serem consertadas. Quantas vezes é que já fizeram isso? Eu já fiz bastantes, não é? Achar que eu tenho que ser consertado. Que eu tenho qualquer coisa que se ele melhorasse ele estava perfeito. Principalmente nas nossas relações. Mas nós fazemos muito isso com os nossos pais e os nossos filhos também. Com muito mais leveza, entre aspas, do que quando o fazemos nas relações, claro, não é? Porque vemos muito mais espelhado numa relação amorosa, romântica, não é? Esta necessidade, seria perfeito, ela seria perfeita se, não é? E tentamos dizer ao outro e mostrar-lhe que se tu fosse assim, não é? Nas amizades também, mas não tanto, não é? Mas se tu fosse assim era mesmo perfeito. Então o que eu quero muitas vezes é aquilo que pode vir do outro, não é o outro. Eu não estou sequer a ver o outro. Eu estou a ver esse prazer que o outro me pode dar, não é? As sensações que o outro me pode dar. E se ele se comportar assim, não me pode me dar mais disso. Será que estamos mesmo a ver o outro nas nossas relações? Porque é bem importante, em todo o tipo de relações,
nós mantermos esta consciência de que o outro já é perfeito, de que nós já somos perfeitos. Então, já devíamos viver, em vez de tentar sempre compor para um dia, quem sabe, depois eu poder realmente viver ou usufruir daquilo que está a acontecer. Nós estamos sempre a adiar a vida, como se a vida desse para adiar quando ela vem mesmo com validade, com prazo de validade. Então muitas vezes nós somos o nosso problema e somos a nossa solução. Agradecer em vez de reclamar, ver oportunidades em vez de ver castigos nos desafios e parar de sentir que não somos suficientes. Então, como alcançar a equanimidade? Como alcançar a equanimidade? Trago-vos aqui, não são meus, mas podemos refletir um bocadinho. São diretrizes, pequenos guias, de Swami Satyananda Sarasvati. Então, ele aponta-nos assim uns tópicos como viver as adversidades da vida sem ser afetado por elas. Não é indiferença, é equanimidade. Viver as adversidades da vida sem ser afetado por elas. Não quer dizer que eu não sinta. Não quer dizer quando me morre alguém que amo, quando tenho um acidente, quando de repente um dinossauro T-Rex me aparece à porta de casa vindo do nada, eu não sinta medo, raiva, rejeição. Tudo isso que nós chamamos como sentimentos negativos, que queremos só que eles vão embora, se eles não tivessem uma função, não existiriam também, ou pelo menos eu penso assim. Então, a contradição é a lei da vida. Se há coisa que nós temos, não é, neste planeta e nesta vivência humana, é contradição. E nós muitas vezes não sabemos viver na contradição. A vida não é preto e branco. Seria mais fácil se a vida fosse a preto e branco. Ou é preto ou é branco. Às vezes a vida é preto e branco. E milhares de cores. Como viver com isso? Fica muito mais complexo. Porque nós queremos entender a vida a partir de unicamente o que está cá em cima. E nós devemos entender a vida. Parece que isto é assim, parece que a gente vai ler um manual, não é? Mas nós devemos usufruir da vida para a entender através da nossa mente e do nosso corpo, que se une através da respiração. Parece uma coisa simples, essa coisa de respirar. É das coisas que as pessoas menos gostam nas práticas ou nas aulas de yoga, é de respirar. E como é que respirar é a vida e respirar é a ligação entre o corpo e o cérebro, ou o corpo e a mente. Então, porquê é que nós resistimos tanto a respirar? Então, contradição é a lei da vida. Caso contrário, também não haveria progresso e evolução. Aceitar as contradições e conflitos, permanecendo harmoniosos e equilibrados. É possível. Às vezes parece que sentir tristeza, sentir a irritação, raiva, ciúme, inveja, parece que isso tudo, não é? Eu não vou sentir isso. Boa sorte, né? Eventualmente até o mais santo dos santos vai sentir. A diferença é que ele não se vai fundir nessa emoção. Seja como o sol, que quando reflete numa pilha de lixo, não se torna lixo. E quando reflete num monte de ouro, não é bem assim que está a frase, também não se torna esse ouro. Que é aquilo, não é? Naquela frasezinha que nós temos de Jesus. Eu acho que foi aí, não é? Ou seja, que é nós não nos confundirmos com aquilo que está a acontecer. Nós não somos aquilo que nos está a acontecer. Já viram bastante vezes esta frase, certeza absoluta que é um clichê na vida espiritual, não é?
que é não nos confundirmos com aquilo que nos está a acontecer. Nós não somos aquilo que nos está a acontecer. É muito difícil fazê-lo, muitas vezes eu sei, quando estamos em dor profunda, em sofrimento profundo e em rejeição profunda de quem nós somos. Vai ser muito difícil fazer isto, mas é uma prática também. É uma prática e traz frutos maravilhosos que de certo nós vamos mesmo nos alimentar ao poder usufruir, comer deles. Desculpem lá que eu tenho que folhear. Então, o que é que nos diz também o Swami Satyananda? Para além deste equilíbrio, ou esta harmonia que nós devemos manter, quer na vitória ou na derrota, quer no sucesso ou no insucesso, quer na alegria ou na tristeza, que Krishna está também a dizer a Arjuna, não é? Swami Satyananda também nos diz ter um objeto e uma filosofia de vida. É bom ter um objetivo, ter uma filosofia de vida, poder mudar quando for necessário também adaptar-nos e não meter na cabeça que agora esta é a minha filosofia de vida aos 20 e aos 40 ainda vai ser a mesma e embirrar, ser teimoso com ele, não é? Mas é uma consciência profunda, elevada e permanente, ou mais permanente, ok? É como um propósito espiritual. A vida não é só pagar contas, andar a transportar-me e a transportar outras pessoas de um lado para o outro, a trabalhar que nem uma moura, como se costuma dizer, e dormir, comer, não é? E cumprir as funções também fisiológicas do corpo. A vida é mais que isso. Há esta busca espiritual que mais tarde ou mais cedo todos nós vamos, entre aspas, ser espremidos contra, não é? Contra esta parede que é quem és tu, não é? Quem és tu e o que é que tu queres? Quem és tu e o que é que tu queres? Esta conexão, ou esta reconexão outra vez com o espírito, com a alma, a Atma, seja o nome que lhe dermos, não é? Há aqui uma fome, há aqui uma fome qualquer, que não é uma fome de poder, não é uma fome de dinheiro, não é uma fome do outro, não é de ter sempre o outro, é uma fome diferente, que nós muitas vezes tentamos colmatar ou saciar com o outro, com as coisas materiais, não é? Com o poder, e ficamos sempre, não é, desolados a qualquer coisa, continuamos neste vazio, naquilo que para mim é chamado o vazio existencial, que é vazio, que é mesmo desesperante, diferente daquilo que é o vazio cósmico, que é pleno, que é que é isso, que é este silêncio, é este silêncio que fica. Diz-nos também ter paciência. Como ter serenidade mental, equanimidade sem paciência, sem treinarmos a paciência. Portanto, pensem cada vez que há alguma coisa na vida, alguém na vida, alguma experiência vos vem para tirar a paciência, não vem para vos tirar a paciência, vem-vos para ensinar sobre paciência, mais um treino, mais uma oportunidade. Mudem o chip mesmo do cérebro, muda tudo. Eu não estou doente, eu estou a descobrir como é que eu me vou curar, não é? Como é que vou regressar a casa, ok? Eu não estou a perder a paciência, estou a aprender sobre paciência. Esta situação não me está a tirar de sério, esta situação está-me a fazer levar a mim própria mais a sério. É um bocadinho diferente. Então, ter paciência, harmonizar e integrar os elementos internos e externos da vida, não é? Aprender a deixar-nos guiar, é o que fazemos quando estamos a navegar no rio, não é? Ou no alto mar. Nós deixamos-nos guiar também, aproveitamos para descansar quando o mar está agitado e aproveitamos, não é? Para fluir quando temos a corrente, não é? A nosso favor. Pois é que se diz até navegar é preciso, viver não é preciso, não é? Assim, bem conhecida essa frase também.
ter respeito por nós mesmos, ter respeito por nós mesmas. Somos parte de um drama cósmico, Lilas, desta grande trágico-comédia que é a existência, não é? Então não nos devemos julgar também, ter paciência, ter este respeito também para connosco. Constantemente nós estamos a julgar. Constantemente nós estamos a apontar o dedo para nós próprios. Aliás, estou a fazê-lo agora, não é? Constantemente estamos a apontar o dedo para nós próprios. Quando fazemos isso, nós vamos ver o mundo com esses óculos. Logo a seguir, nós colocamos uns óculos para nos ver a nós. E quando olharmos à volta, ok, a graduação está a mesma. Nós vamos ver com a mesma dificuldade com que nos estamos a ver a nós. Pensamos que não somos suficientes. A vida não nos traz coisas suficientes. A escassez, a carência, contraction, mas de contrair muitas vezes nestas situações que nos pormos, de nos encolhermos, não é? Quando a nossa existência por si só, não é? Já é grandiosa, nós já chegamos aqui para... Isto é um bocado assim aquela esquizofrenia na vida que é... Então, oferecem-nos a vida, não é? Oferecem-nos, independentemente temos contas para pagar. A vida vem, não é? A natureza oferece-nos o alimento, oferece-nos o ar para respirar, oferece-nos todas estas paisagens, inclusive até esta possibilidade de nos relacionarmos, de reproduzir também, de espalhar as nossas sementes, não só seres humanos, mas também os nossos sonhos e as nossas obras e as nossas criações. E depois nós ficamos presos dentro da própria criação, não é? Nós somos um criador, nós somos um Deus, não é? Somos um criador também que se prendeu na própria criação. Isto é um bocado estranho, não é? Ser regular no sadhana. Ser regular no sadhana. O que é o sadhana? Não é? Muitas vezes é traduzido como sadhana, como o caminho, Cada um tem um caminho, não é? Até podemos fazer o mesmo caminho, exatamente o mesmo caminho, entre esta casa e aquela, ok? Mas será sempre outro caminho. Porque eu estou a vivenciá-lo de uma maneira, eu carrego a minha mochila, carrego a minha história, e a outra pessoa carrega a história dela. Portanto, é o mesmo caminho, mas não é o mesmo caminho. Lembrem-se, a vida está cheia de contradições. Mas vale aceitar que dói a menos. Então, este ser regular no sadhana, porque a regularidade é que traz a paz interna, a equanimidade, é este compromisso, o nosso compromisso com as coisas que nós queremos, não é? Sadhana, qual é o nosso caminho? Então, se eu me comprometo, entre aspas, com um propósito, seja ele qual for, vamos pensar nisto de uma maneira até bastante material, não é? Então, se eu me comprometo em comprar uma casa e ter que pagar o crédito ao banco, de certo que se não formos consistentes, entre aspas, no pagamento mensal, nós vamos ter dissabores. Talvez tenha sido um bom exemplo, não é? Porque agora quase que parece que estamos aqui em questões legais e de castigo. Mas a verdade é que na vida é assim. Nós precisamos desta consistência de diariamente, não é? E isto é mais que sabido em todo lado, não só nestas questões do sadhana, não é? Deste entrega, deste compromisso com o nosso caminho, mas também outras coisas da nossa vida, não é? Esta permitirmos ser consistentes liberta-nos a nós, não é? Para fazer outras coisas. É como ser consistente a alimentarmos-nos. É bom a criança ter consistência, não é? No início da vida, principalmente nós, os pais darem essa consistência. Depois dá para quebrar a regra, mas é importante aprender a ter essa consistência, porque senão o nosso corpo só está preocupado todo o dia de quando é que ela me vai dar comida ou quando é que eu vou comer. Estou cheia de fome. Então vai assinar sempre gatilhos. Se nós criarmos aqui uma rotina de acordar e dormir, comer, para que estas funções estejam sempre colmatadas, não é? Então há sossego.
há sossego para eu poder ir fazer outras coisas. Não estamos em surviving mode sem dar conta, porque a comida não está a faltar, nada está a faltar, mas nós não estamos a dar essa consistência, ok, ao próprio ciclo que nós temos. Porque há um ciclo, não é? Nós não dormimos de dia. Quer dizer, podemos ser padeiros, não é? Temos de trabalhar de noite. Mas por norma, não é? O nosso corpo e as lesões que nós temos por trabalhar por turnos ou trabalhar à noite, não é? As lesões que depois temos, não é? O que isso provoca? Mas nós temos uma ligação também com estes ciclos. Porque às vezes eu própria me pergunto, não é? Quando estamos a falar em fazer a ação correta, não é? Saber o que é fazer a ação correta. Nós precisamos bastante de conhecimento, precisamos de palmilhar esse conhecimento, de entrar nesse caminho também do conhecimento. Porque muitas vezes fica assim, mas como é que eu sei, não é? Como é que eu sei? O que é a minha mente e o que é que realmente é Deus, não é? Ou a nossa alma, seja o nome que lhe dermos, não é? Como é que eu sei? Mas aí está a grande descoberta e a grande parte do nosso sadhana, desse nosso caminho. Aprender a distinguir aquilo que é só divagação da minha mente, procrastinação da minha mente, medo da minha mente, daquilo que é realmente deep down, aquilo mesmo lá fundo, o que é que a gente quer trazer para a nossa vida, o que é que a gente quer materializar. Porque nós queremos materializar coisas que são da nossa alma. Não quero materializar coisas que são da nossa mente, porque a mente vive muitas vezes, não sempre, não é? Mas vive maioritariamente nesta escassez e exagero, vamos pôr a coisa assim, a 8 ou 80, não é? Estamos sempre neste conflito. Então, ser regular no sadhana, consistência, é preferível. Podemos pôr a coisa assim, não é? Na prática de yoga ou na prática, que é a mesma coisa, de meditação, não é? Mas é preferível fazermos prática todos os dias 5 minutos do que chegar ao sábado e somar tudo e fazer meia hora. É a regularidade em outras coisas da nossa vida também que nos permite, entre aspas, nos libertarmos. É um bocado contraditório, é um bocado complexo, não é? Mas parece que nos prendemos a uma rotina, mas não é uma rotina automática. O sadhana deve ser feito, a ação deve ser feita do coração, não como algo automático. Então, quando nos prendemos a esta rotina de diariamente fazermos, nunca fazemos a mesma coisa. Nós nunca fazemos a mesma coisa. Este momento nunca aconteceu antes, nunca vai voltar a acontecer. Nós é que achamos que sim, que já aconteceu, não é? Mas quando nós todos os dias, entre aspas, regularmente, vamos por uma coisa assim, nós temos a nossa prática, entre aspas, ok? Vai criar aquilo que nós chamamos de consistência. O que é que... havia aqui, já vos leio esta frasezinha até para explicar melhor. Mas é esta consciência que parece que nos estamos a aprender à rotina, nos vai libertar. Porque vai-nos fazer perceber que nós não somos essa rotina. Ou que é uma rotina mesmo, é? Que ao longo do dia, hoje em dia temos muito esta questão do journaling, mas é super importante, escrevam, tentem mesmo ter um caderninho, sempre uns 10 cá em casa, para estar sempre a escrever ou ter folhas soltas, para poder escrever e perceber esta flutuação das nossas emoções, dos nossos pensamentos, até ao longo do dia. Nem precisam de escrever 3 vezes ao dia. Basta escrever uma vez ao dia, 3 minutos. 3 minutos têm o caderninho e todos os dias lá escrevem. Não precisa de ser um diário atrás, depois tenho que escrever isto. Não, deixem... saiam da mente, vão para o corpo, porque escrever também é movimento corporal, não é? Peguem na caneta, 2 respirações ou 3 assim mais profundas e deixem sair. A criança desenha e depois dá um nome. O adulto tem que dar um nome e depois desenhar. A criança não pode dar o nome e desenhar porque ela ainda está a ganhar experiência para, entre aspas, poder imaginar prevendo. Mas o adulto não.
O adulto não tem que ser um abdicar de ser criança, pode ser um acumular, para irmos buscar estas funções incríveis, principalmente naquilo que chamamos que é o processo mais criativo, não é mais... Nós achamos que a criação vem só para as artes, ou nada disso. Na ciência, na todo o pensamento criativo também é a base do pensamento científico. Então é permitirmos, entre aspas, navegar no desconhecido, que também é a nossa mente, não é? No desconhecido, nas coisas que às vezes nós nem sabíamos que não sabíamos, ou nem sabíamos que não sabíamos, sobre nós próprios, não é? Sobre nós próprias. Então esta regularidade moçada na volta a reforçar, porque é ela que nos vai dar tranquilidade, vai nos dar a consistência, vai nos dar a segurança, não a falsa segurança, mas a genuína segurança, ok? Para nós entrarmos neste terreno desconhecido de nós próprios. O que é que é? Viva como o lótus, viva como a flor de lótus, que nasce na água, vive na água, mas nunca se molha. Muito interessante. Então vive neste mundo, neste corpo humano, nesta existência, não é? Em que estamos constantemente rodeados de discórdias, guerras, conflitos, etc, etc. Mas não nos deixamos molhar, não é? Por essa água, por essas tempestades que aí andam fora. As boas e as más. Nós às vezes confundimos equanimidade ou estas questões de serenidade ou tranquilidade como eu consigo negar, rejeitar todos os pensamentos negativos e são só pensamentos positivos. A tal espiritualidade tóxica, não é? A equanimidade não nos diz isso. Para a serenidade mental, para a paz mental, não é isso, não é isso. Por qualquer das maneiras, e nós todos sabemos, não é? Quando vamos para uma festa e estamos assim muito felizes e completamente, não é que é assim uma excitação incrível, no dia a seguir, independentemente de não termos bebido nada ou consumido nada, não é? Independentemente, no dia a seguir há uma ressaca. E há uma ressaca porque quando nós estamos nessa excitação, para lá, não é? Para lá de Bagdá, como eu costumo dizer, quando estamos nessa excitação maluca, não é? O corpo está a produzir. Vai buscar hormonas em uma dose extra para mandar aí mais dopaminas e pronto, assim, certas substâncias que nos fazem sentir essa excitação toda. Mas no dia a seguir o corpo vai ter que recuperar. O corpo vai ter que recuperar, então vai, entre aspas, reduzir a produção desses químicos que foram libertados antes para, entre aspas, não é? Fazer a limpeza da casa, tratar tudo, né? para no dia a seguir estar bom outra vez. Okay? E muitas vezes nós não deixamos que o corpo faça isso, já estamos a dar-lhe porrada outra vez. A não dormir bem, a não comer bem, a não permitir ao corpo, né, se restaurar para compensar isso que houve. Então é exatamente a mesma coisa. Nem nos confundirmos com as excitações e prazeres e queremos só atrair isso para a nossa vida. Não nos confundirmos com as tristezas e estes pensamentos todos negativos e a raiva e a dor e a inveja e ciúmeira e tudo aquilo que a gente não quer sentir, ok? De maneira a estar sempre a tentar ter sentimentos aversivos e de rejeição. Aquilo que a equanimidade nos diz é para não nos fixarmos, não nos colarmos em nenhum extremo. Caminho do meio. Caminho do meio. Para que não haja tanta flutuação. Porque senão passamos-nos a confundir completamente. Às vezes temos mais episódios que chamamos positivos e episódios que chamamos negativos da nossa vida, não é? Somos todos também diferentes, porque vamos tendo situações diferentes, independentemente de termos agora estou a pensar nos cromossomas da mãe e do pai, 23, não é? Apesar de termos 46 cromossomas no total, mais ou menos, não é? Alguns vêm com defeito e lá sofremos com isso ou não. Apesar de tudo, não é? Nós depois, desde o primeiro momento em que
esse material genético se junta, Prakriti, não é? Que Prakriti é criado, que a nossa natureza é criada. Desde aí vai haver, entre aspas, um caminho diferente para cada um de nós. Desde o início, desde a barriga da nossa mãe, não é? Às vezes podemos dizer, mas eu não pedi para nascer, ou não tive responsabilidade durante a gravidez a gravidez, não é? A gravidez da minha mãe, ou não tive responsabilidade enquanto era criança, aconteceu-me isto e aconteceu-me aquilo, mas temos responsabilidade naquilo que vamos ou não interpretar, conjurar sobre aquilo que nos aconteceu. Isso é a liberdade e será sempre da ultimate freedom, será sempre a nossa última liberdade. Então vou ler aqui esta frase final também do Swami Satyananda. Tente compreender a profundidade, a universalidade e a eternidade da sua própria natureza. Felicidade perfeita e paz suprema são experimentados somente depois de ter introspeção, análise de si mesmo e o caminho do sadhana, com determinação de levar uma vida divina e virtuosa. O processo de condução ao estado de samatvam, equanimidade, é uma arte, um método de lidar com a própria mente. É um processo de tornar-se observador e um processo através do qual se liberta a mente das suas limitações. No estágio final deste processo ganhamos luz, ganhamos paz, tranquilidade, entendimento, sabedoria, prazer e felicidade. A arte da equanimidade é uma virtude em si mesma. Ela deve ser completa. É essencial para o iniciante ter fé nas altas possibilidades, remover os pensamentos desnecessários, corrigir a mente e tornar-se um observador desapegado. Este mundo deve ser aceite sem apego ou aversão. Lembre-se sempre que o que é favorável para alcançar a suprema consciência deve ser aceite e o que é favorável deve ser rejeitado. Equanimidade. Equanimidade. Parece-me um termo muito mais interessante também de nós explorarmos do que aquela definição de paz como ausência de guerra. A guerra só acontece porque nós não entramos naquelas 4 virtudes do budismo. Lembram-se? Amizade, compaixão, alegria e paz ou serenidade mental. E a nossa responsabilidade, tua responsabilidade, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós, cultivar, gerar, germinar, fazer crescer estes 4, entre aspas, pilares. Ninguém vai fazê-lo por ti. Ninguém vai fazê-lo por mim. Ninguém vai fazê-lo por nós. Talvez venha um salvador. Ou uma salvadora. Eu espero que agora venha uma salvadora. Talvez venha um salvador prometido. Uma salvadora prometida. És tu. Estamos sempre à espera de algo que nos vem salvar do exterior. Algo que nos vem corrigir do exterior. E sei lá porque tentamos fazer isto com os outros também. Não é espelhar isso também com os outros. Não é por aí. Só nos vai estressar, só nos vai confundir, só nos vai frustrar completamente, não é? Tentar mudar os outros e tentar mudar o mundo. E às vezes até tentar mudar-nos a nós à força, não é? Tentar ser algo que nós nem somos ou não estamos ainda preparados para ser. Lembrem-se, paciência, respeito também por nós mesmos. Prática da equanimidade, não é? Desta serenidade mental, desta paz mental, sem flutuação,
ela exige um caminho mesmo de entrega e de autossuperação. De podermos ouvir a nossa mente, nós conhecemos, nós no fundo nós conhecemos, nós temos é que estar a observar mais, a poder tirar o tempo, ok? Tirar o tempo, esta coisa de tirar o tempo, ter tempo, não é? Mas dedicar parte do nosso dia para meditar, para parar, para inspirar. Quando nós inspiramos não dá para falar, não é? O ar entra, a boca cala. Então, para este pequeno momento em que levamos a nossa atenção, então é esta inspiração. Porque é na respiração que corpo e mente se unem. E só quando corpo e mente se unem é que nós podemos realmente ter um vislumbre de quem nós somos realmente, genuinamente. Não podia deixar de terminar porque estava a pensar sobre este tema e é claro que o poema, sim, eu acho que durante a minha infância e adolescência eu sentei a tomar chá com o Fernando Pessoa milhares de vezes, não é? Ele, principalmente a poesia do heterónimo dele, do Alberto Queiro, é comida, é alimento para a minha alma. Muitas vezes eu sentia-me, como todos nós nos sentimos, não é? De só me acontece a mim, sou a única pessoa a sentir isto, não é? E de repente ao ler Fernando Pessoa era como é que ele sabe exatamente aquilo que eu estou a sentir, não é? Então, esta questão filosófica de toda esta fragmentação, não é? Que ele provocou nele próprio, que é bastante psicótico, entre aspas, não é? Mas tão bonito. E que às vezes o Fernando Pessoa é assim tido como menor na parte emocional e não é bem assim, não é? Ele tem assim esta capacidade incrível de nos falar de termos e de questões como equanimidade de uma forma tão bonita. E então é assim que eu termino esta poesia, com esta poesia. Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, e se a terra fosse uma coisa para trincar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso de vez em quando ser infeliz para se poder ser natural. Nem tudo é deste sol. E a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso toma a infelicidade com a felicidade, naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade e na infelicidade. Sentir como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se que o dia morre e que o poente é belo e é bela a noite que fica. Assim é e assim seja. Não acho nada mais poético, mais bonito e mais inspirador para refletir sobre equanimidade do que este poema de Alberto Queiro, de Fernandinho, do nosso Fernandinho, que ainda por cima é assim bem português, não é? Porque é isso. Quando há demasiado dias de sol, não é? Tipo, a chuva pede-se. Então, não poderíamos também valorizar, e talvez terminamos com aquele início, não é? Talvez ainda precisemos da guerra e da discórdia e da desarmonia para poder valorizar. Para poder valorizar, não é? A paz, a serenidade, o silêncio, não é? O silêncio, o descanso. Gratidão por estarem aí desse lado, gratidão por estarem aí desse lado. Esta serenidade mental é mesmo uma prática, é uma prática diária.
é como tomar banho, não é? Como, às vezes até brinco muito quando dou formação e trabalho sobre a motivação, não é? Porque esta questão, nós achamos que a motivação, a gente leva uma injeção e depois, pronto, lembra-se quando... Só se lembra de Santa Bárbara quando troveja, não é? Quando estamos aflitinhos é que nos lembramos das coisas, é que achamos que faz sentido ir praticar. Não, as práticas consistentes, regulares, é que vão possibilitar que quando a tragédia, o drama ocorre na vida, não seja tão trágico e tão dramático, para que possamos ter estratégias. As práticas, as técnicas não servem para evitar as desgraças, para atrair a boa sorte ou para atrair o prazer. Estas práticas servem para quando uma coisa ou outra acontece na nossa vida, nós possamos permanecer em nós, não é? No caminho do meio, que nada mais é do que na nossa própria natureza, que às vezes nos esquecemos, não é? Estamos cá uns para os outros também para nos lembrarmos disso, e acho que é isso que a gente deve apostar, em vez de tentar mudar o outro e tentar mudar o mundo. Fica este convite para durante esta semana pensarem como podem ou vão elogiar, não é? A natureza, não é? Coisas boas que possam elogiar na natureza e coisas que possam elogiar no outro, nas pessoas que vos rodeiam. Já não sei em que tribo, né? Mas ouve-se muito falar do Ubuntu, se eu não me engano, mas foi uma história qualquer que li assim na internet também, de que uma tribo, quando alguém faz algo errado ou faz algo menos acertado, não é? Em vez de o criticarem, ou essa pessoa, em vez de a criticarem essa pessoa, de a condenar, de a castigar, o que fazem é rodeá-la e lembrar-lhe todas as coisas boas que ela já fez, tudo aquilo, toda a capacidade e toda a inspiração, não é, que ela já promoveu, e todas as características, entre aspas, que fazem com que ela seja amada. Porque às vezes esquecemos-nos disso, de que somos amados. Fica mais fácil suportar. Fica muito mal dizer que é suportar, mas fica bem mais real, verdadeiro acima de tudo. É bem mais verdade. Somos amados do que estar sempre a acreditar, não é, que somos inferiores e que não fazemos nada de jeito e que não consigo fazer isto. Ai meu Deus, não é? Os medos, sempre os nossos medos a nos bloquearem. Então a equanimidade é exatamente o oposto. Ai, meus amores, obrigada, gratidão. Tentem sempre agradecer mais, reclamar menos, também é sempre bom, não é? Buda diz iluminação, não sofrimento. Nós esquecemos muitas vezes que a iluminação não é um estado qualquer, sei lá, e o que é que a gente às vezes atribui à iluminação? É trazer luz, nem existe o termo iluminação, existe o termo trazer luz ao que desconhecemos sobre nós próprios. Lembrem-se do micro para o macrocosmos. O que está aqui está em toda a parte, o que não está aqui não está em lado algum. Eu estive a falar até com alguém que trabalhou e trabalha na área da genética, esteve nos Estados Unidos a trabalhar na área claro, da saúde também, e começou agora a praticar yoga, não é? E estava em êxtase com duas informações interessantes, mais uma vez a confirmar-me que a meditação, e que há muitos estudos já que comprovam que a meditação muda, inclusive toda a nossa parte genética, vá por assim dizer, não é? Mas acima de tudo, porque não tem nada a ver ser inteligente e ter paz. Antes fosse, não é? Ou não, quer dizer, esta inteligência, mas às vezes isso que ignorance is a bliss, não é? Como se a ignorância fosse mesmo uma bênção, mas não é bem assim, não é? No yoga disse que a ignorância é a causa de todo o sofrimento. Não quer dizer que trazendo luz para certas coisas o sofrimento, não é? Às vezes apareça, mas faz-nos viver de forma mais genuína. Vamos pôr a coisa assim. E quando nos permitimos viver de forma mais genuína, mais entregue
à vida, ao que acontece, não é? Aceitando a vida tal como ela é, não ficando indiferente, não ficando também na inação de não querer saber, não é? Mas a partir do nosso coração, se aceitarmos a vida tal como ela é, como é que diz o Fernandinho, não é? A aceitar que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e erva, não é? De certo, vamos viver de forma muito mais verdadeira ou muito mais na verdade da própria vida, não é? E eu queria concluir aquilo que esta incrível pessoa com quem eu tive na conversa, que começou agora a praticar yoga, também disse, é o êxtase que ela estava de 30 anos depois de muita investigação, descobrir aquilo que está na célula está tudo, na célula está tudo, é mesmo do microcosmos para o macrocosmos. É incrível que em 2022 os grandes cientistas estão a descobrir que aquilo que nos textos antigos já lá está há 5.000 e 7.000 anos atrás. É muito interessante, é muito interessante que possamos vibrar, não é? Que possamos sentir, ser inundados e nos render então a esse fluir da vida, a esse rio que é a vida, não é? E possamos acima de tudo usufruir. Gratidão, beijinhos, Lara, é isso, natureza. Meus queridos, gratidão. Samuel, anda a experimentar yoga. Há sempre ginásios e espaços por aí que normalmente até deixam fazer, pronto, não é? Quer dizer que a gente anda sempre a saltitar, mas é bom experimentar, e há muitos estúdios e professores que deixam experimentarem a primeira aula. À quarta-feira também dou uma aula online para quem está fora aqui do local de onde eu vivo. Também podem vir experimentar, sem compromisso, aliás, até podem vir experimentar, porque o yoga não é meu, o yoga é de nós todos, não é? Quem nós somos. Então até podem vir às vezes experimentem também online, vejam que às vezes há pessoas que gostam de fazer ou preferem fazer online, portanto venham experienciar vários professores, detesto dizer estilos de yoga, mas várias pessoas que criaram formas de passar esse conhecimento, que tem a ver com elas, claro, e foram criando os seus métodos também, ok? Todos nós vamos criar o nosso método de prática de yoga, mas explorem. Às vezes achamos que o yoga não é uma coisa que nós fazemos, a meditação não é uma coisa que nós fazemos, é quem nós somos. As técnicas é que, entre aspas, nós vamos aprender, e por isso precisamos sempre de alguém que dá jeito, que já tenha feito as coisas. A mim dá-me jeito que eu tenho que fazer uma mesa, não é? Já alguém que perco metade do tempo, alguém que me possa explicar, não é? O que é madeira, como é que se monta a coisa. Gratidão. Oi? Deixa-me só acabar. Vai ficar gravado, querida Mafalda, vai ficar gravado. Eu tenho um canal no YouTube também, onde estou a colocar estes episódios. Alguns o Instagram bloqueou-me e não sei porque tirou-me, mas tudo aquilo que eu tenho está a ficar num canalzinho do YouTube que se chama Ninguém Vive Sem o Aconchego, ok? Eu também estou para lá a criar outro canal das conversas nada existenciais sobre a existência. Para quem se lembra, assim, nos tempos de pandemia também tivemos as conversas nada existenciais numa segunda edição com convidados. Também continuam a ser conversas intemporais, pelo menos esta é a ideia também, de falarmos destas alegrias e angústias que atravessam a história dos humanos, da humanidade. Portanto, espreitem por lá. Qualquer coisa envia a mensagem que eu envio-vos o link dessas coisas todas. Canal do Telegram. Aproveitem que eu acostumo para lá pôr por lá também os temas, não é? Ou sugerir temas para poderem votar para falarmos nestes... Eu vou lá nestes diretos, para aqui, não é? Tipo, a disparar, não é? Divagações e reflexões. E às vezes eu também
partilho por lá, não tanto quanto eu gostaria ainda, mas também partilho por lá assim outras coisas. Telegram. O grupo do Telegram tenho quase a certeza que há de andar ali no Linktree do meu perfil do Insta. Meus amores, um grande abraço. Li uma frase que fez todo sentido. O yoga, a ciência da religião. Nós somos muito interessantes, não é? Nós somos muito interessantes. Nós somos muito interessantes porque continuamos a separar muito as questões da ciência. Não sei o que é que estes 2 últimos anos fizeram, não é? Mas eu considero-me uma cientista, de alguma maneira, já fiz investigação científica mesmo, não é? Portanto, não há verdades absolutas, estamos a colocar hipóteses e a testar se essas hipóteses naquele tempo e lugar são ou não válidas e credíveis mediante uma certa amostra, não é? Tiramos ilações. No Ocidente vivemos num método dedutivo e indutivo, pouco habituados ao materialismo dialético. E para mim o yoga trabalha muito mais, não com o dedutivo e com o indutivo, como métodos científicos ou metodologias científicas, do particular para o geral, generalizar, não é? Que nós fazemos muito no senso comum, ou então, não é? Do geral para o particular, entre aspas, não sei o quê, e depois achamos que toda a gente também é assim como individualmente. Mas temos um materialismo dialético que me parece muito mais semelhante ao yoga, que é, nós nunca podemos aceder àquilo que é. É tão complexo que nós nunca podemos, e isto para mim é a verdade, isto é uma verdade absoluta da vida, que é, nós nunca vamos poder aceder àquilo que é na totalidade. Então é mais fácil, materialismo dialético, nós percebemos aquilo que não é. Então vamos percebendo, ok, isto não é, isto também não é, e cada vez vamos ficando mais perto da verdade. Na verdade não é assim. É como ver, não é? Nós achamos bem, estava presente, eu estava a ver tudo. E lá atrás, eu não tenho olhos atrás na cabeça, portanto, isto é só o meu ponto de vista. Nem para ali, nós já alguma campo de visão perde. Há um monte de coisas que está a acontecer que eu não estou a ver. Que eu não estou a ver. Fora que muitas vezes estamos a olhar para a frente, a nossa cabeça está não sei onde, nem aquilo está à nossa frente, estamos a ver, não é? Quantas vezes é que nós também queríamos encontrar qualquer coisa que perdemos que estava exatamente à nossa frente. Estava exatamente à nossa frente. Passámos por ela 300 vezes. A realidade não mudou. Mudou foi a nossa capacidade depois de observar, não é? E de ver. Mas pronto, senão não me calo. Telegram, é isso. O nome é o mesmo. Ninguém vive sem um aconchego. O canal é público, os vídeos estão todos públicos. E eu não percebo muito de tecnologias, mas eu estou a tentar. Eu não tenho televisão há 12 anos. No início foi muito estranho estar a falar para um ecrã, não é? Tipo, mas é isso. Mas há estas vantagens de nós, de alguma forma, estarmos todos conectados e de nos sentirmos, não é? E de passar estas partilhas, não é? Estas vivências através de partilhas. Mas eu vou fazer assim um grande investimento de tempo, não é? Vou tentar fazer assim este meu investimento de tempo para vos poder fazer chegar mais meditações, mais partilhas, continuar a confiar de que quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós nos permitimos regressar à nossa essência, à verdadeira essência, não é? Mais facilmente tratamos o mundo assim, não é? Tratamos os outros assim, tratamos o mundo assim. We're just walking each other home, né? Baba Ram Dass, nós só estamos mesmo a levar-nos uns aos outros a casa. Que seja uma viagem muito bonita. Gratidão por esta caminhada juntos, juntas. Questões, enviem por favor para o e-mail, às vezes eu demoro a responder nas caixas de entrada.
O grupo Telegram não está com comentários ativos, mas ok, envia-me por e-mail, envia-me uma mensagem, às vezes sobre questões que surgem aqui. E claro, humildemente naquilo que eu puder partilhar e pudermos fazer assim uma troca de ideias e de experiências, estarei aqui. Gratidão, 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 gratidão. Até já, até já. E respirem, respirem. Tenham mesmo esses 3 minutinhos por dia só para sentar e observar a inspiração. Quando o ar entra, a boca cala, não é? Então, nós temos outras conversas diferentes também muito produtivas. Gratidão, meus amores. Gratidão, boa semana, bom descanso, bom dia, boa vida. Até já.